Imagina a seguinte cena. A gente pega as economias de uma vida inteira, anos de trabalho duro e suado, e simplesmente derrama no chão em questão de segundos. Nossa, E, pior ainda, os amigos mais próximos olham e chamam a atitude de loucura, de inconsequente. É exatamente assim que começa o clímax da traição mais famosa da história. é um começo de tirar o fôlego mesmo. Porque, geralmente, quando a gente pensa em relatos históricos, se espera aquela sequência seca de datas e fatos, né? Sim, bem burocrático. Exato, mas aqui a lente objetiva se quebra. O capítulo 14 do Evangelho de Marcos não é apenas um registro histórico. Ele é o epicentro de um conflito cósmico gigantesco. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje foca nesse texto. Nossa missão não é só repassar a história, mas entender as engrenagens por trás dela. Sabe, o que faz alguém trair o próprio mestre? Uhum. O que faz o ser humano falhar justamente na hora em que mais precisa estar acordado e vigilante? É um estudo muito rico sobre devoção, fragilidade e, acima de tudo, a autoridade suprema de Jesus diante da cruz. Não, e o que torna essa narrativa tão magnética é que ela é construída inteiramente sobre contrastes violentos. Nós somos jogados de um extremo ao outro o tempo todo. Como uma montanha-russa, né? Bem isso. De um lado, a gente tem o sacrifício e o amor puríssimo de uma mulher, e do outro, a ganância calculista de um traidor. Tem a submissão total de Cristo em agonia, contrastando diretamente com aquela paralisia dos amigos mais íntimos. É um raio-x da natureza humana. Então, vamos começar por esse primeiro contraste, que acontece na aldeia de Betânia, na casa de um homem chamado Simão, o leproso. Jesus está lá, jantando tranquilamente. Isso. E no meio da refeição, uma mulher entra com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro. Ela quebra o gargalo desse vaso e derrama o perfume inteiro sobre a cabeça e os pés de Jesus. E aí vem o detalhe financeiro que faz todo mundo na sala regalar os olhos, né? O perfume valia mais de 300 denários. Olha, para colocar isso em perspectiva, um denário era o equivalente a um dia inteiro de trabalho de um operário braçal na época. 300 denários é basicamente o salário de um ano inteiro. Um ano inteiro de trabalho derramado ali. Sim, hoje em dia estaríamos falando de dezenas de milhares de reais. Esse perfume, frequentemente, era a poupança de uma vida inteira de uma mulher, tipo um dote. Era a única segurança financeira que ela teria para o futuro dela. Mas olha, sendo bem advogado do diabo aqui, 300 denários derramados de uma vez só, será que não tinha um fundo de razão naquela crítica que se levantou na sala? Como assim? Porque, imediatamente, os discípulos, e a história aponta muito para Judas nessa hora, começam a murmurar dizendo que aquilo era um desperdício, que poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não faz sentido lógico esse questionamento. Então, faz sentido se a gente olhar apenas pela ótica de uma transação comercial, que era exatamente como Judas operava. Mas as fontes nos mostram as motivações reais por trás disso. Quais seriam? Judas era o tesoureiro do grupo, e o texto bíblico sugere que ele desviava dinheiro. A indignação dele não era pelos pobres de forma alguma. Era pela perda do controle daquele recurso financeiro. Ah, entendi. E tem outro personagem orgulhoso aí na cena. O dono da casa, o Simão. Para Simão e para Judas, a religião era formalidade e cálculo. Mas a mulher entendeu algo que eles não captaram. Ela reconheceu a própria quebra interior. Faz todo sentido. Ao quebrar aquele vaso de alabastro, ela estava mostrando que não haveria retorno, né? Foi uma entrega total, sem pedir recibo ou garantia. O coração dela estava tão quebrantado quanto o vaso. Perfeito. E a reação de Jesus chama muito a atenção, porque ele não diz, obrigado, mas você exagerou. Ele a defende publicamente. Ele diz que ela fez o que pôde e se antecipou a ungí-lo para a sepultura. É fascinante porque isso mostra que Jesus não era uma vítima ingênua sendo engolida pelas intrigas lá de Jerusalém. Ele sabia exatamente para onde estava indo. Exatamente. Naquela cultura, ungir um corpo para o sepultamento era um ato de profundo respeito e amor, geralmente feito depois da morte da pessoa.
Jesus afirma que ela, talvez a única ali, compreendeu a urgência do momento, e ele estabelece um princípio eterno ali. A aprovação divina sempre supera a crítica humana. A devoção genuína não se importa com as aparências, né? Não mesmo. Não se importa com o julgamento de quem vive uma espiritualidade só de vitrine. E o que me fascina é a velocidade da transição na narrativa. Saímos desse momento de luz pura e generosidade, onde uma fortuna é dada por amor, e somos jogados direto nos bastidores escuros de Jerusalém. Onde outro tipo de transação está acontecendo. Pois é, Judas decide vender Jesus. Mas eu preciso te perguntar uma coisa. Foi só por dinheiro? Porque 30 moedas de prata não parece pouco para quem andou com ele por 3 anos, viu milagres, ressurreições. É muito pouco, sim. Será que Judas não estava, sei lá, politicamente frustrado? Nossa, essa é uma leitura histórica muito rica e super necessária. O cenário sociopolítico da Judéia era um verdadeiro barril de pólvora. Havia uma expectativa messiânica fortíssima de que o Cristo seria um líder militar, sabe? Um novo rei Davi, que expulsaria o Império Romano com espada e sangue. Uma revolução mesmo. Isso. E muitos estudiosos apontam que Judas, que possivelmente era alinhado com ideais zelotes, esperava revolução política. Quando ele percebe que Jesus fala de um reino espiritual, que fala sobre morrer e carregar cruz, a frustração se torna palpável. O dinheiro foi o gatilho, mas o combustível foi o orgulho ferido. Exato. A quebra de expectativas terrenas, ele tentou forçar a mão de Jesus ou simplesmente quis tirar algum lucro do que ele considerou um projeto falido. O que torna a próxima cena incrivelmente tensa. É a preparação para a Páscoa. Jesus orienta os discípulos a entrarem na cidade e diz que eles vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. O que, aliás, é um sinal de inteligência logística brilhante. Naquela cultura patriarcal, buscar água no poço com cântaros de barro era uma tarefa exclusivamente feminina. Verdade, os homens usavam outra coisa. Odres de couro. Ver um homem carregando um cântaro de água no meio do caos de Jerusalém seria como ver um farol aceso. Era um sinal visual impossível de errar. E isso os leva ao cenáculo preparado. Eles se sentam para a última ceia. É nesse ambiente íntimo, comendo do mesmo pão, que Jesus solta a bomba. Ele diz que um deles vai traí-lo, aquele que mete a mão no prato com ele. Imagina um silêncio que caiu naquela sala. Deve ter sido um silêncio muito pesado. Mas, pensando na dinâmica entre eles, Jesus não expôs Judas nominalmente ali na frente de todo mundo. Esse aviso, de forma geral, não seria a última e mais desesperada tentativa de Jesus de resgatar Judas. Tipo um chamado de amor para ele recuar da beira do abismo? Sem dúvida alguma. O olhar de Jesus ali penetrou a hipocrisia. A cultura do Oriente Médio trata a refeição compartilhada como um pacto sagrado de lealdade e paz. Trair alguém com quem se dividiu o pão era a pior das traições. O aviso de Jesus foi um ato supremo de graça. Mas esbarra no livre-arbítrio, não é? Sim, aqui nós esbarramos nesse mistério terrível. Judas teve todas as oportunidades, mas o endurecimento do coração é progressivo. Cada pequena concessão ao egoísmo blindou a mente dele. Ele trocou o rei do universo por dinheiro terreno. E em contraste, Jesus manifesta a autoridade dele não por coerção, mas instituindo a Santa Ceia. Ele pega o pão e o cálice e diz: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue da nova aliança." Ele transforma o próprio sacrifício no maior memorial de salvação da história, sabendo exatamente o que o aguardava. O sangue do cordeiro na porta lá no Egito, que salvou os primogênitos, agora era o próprio sacrifício voluntário dele para salvar a humanidade inteira. Após a ceia, eles se retiram para o Monte das Oliveiras, para o Getsêmani, e é aqui que a verdadeira batalha cósmica começa. Não com espadas, mas em espírito e em verdade. E o nome do lugar é fundamental para entendermos o que acontece ali. Getsêmani, do aramaico, significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Isso. Era o local onde as azeitonas eram esmagadas sob pesos gigantescos de pedra para extrair o óleo. É a metáfora exata do que estava acontecendo com a alma de Jesus.
Ele estava sendo esmagado sob o peso do pecado humano. Que imagem forte. O texto diz que a alma dele estava triste até a morte. Ele ora prostrado, clamando: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Uma entrega total. Sim, e o contraste com os discípulos é chocante. Eles são encontrados dormindo 3 vezes. Eu confesso que eu comparo muito essa cena a vigias de um navio no meio do pior furacão da história, que simplesmente dormem no convés. Como a natureza humana falha justamente quando a vigilância é mais vital. Falha muito e, refletindo sobre isso, não era apenas sono físico pós-jantar. Era exaustão emocional, o peso sombrio daquele momento. Jesus adverte eles: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que recaía sobre ele ali era gigantesco. Exato. Os teólogos conectam essa agonia diretamente com a profecia de Isaías 53. Ele estava carregando uma culpa cósmica que não pertencia a ele. O horror de Cristo não era apenas o medo da tortura física romana, porque muitos mártires enfrentaram a fogueira cantando depois, né? O horror era a perspectiva da separação total do Pai. E tem um tom escatológico nisso também. Como assim escatológico? Referenciando as profecias como as de Daniel 12, esse chamado à vigilância no Getsêmani é um despertar direto para a igreja hoje. Nunca houve um tempo tão oportuno para orar e buscar o derramamento do Espírito Santo, que a tradição chama de chuva serôdia. Ah, entendi. Se a gente tenta enfrentar a escuridão sem essa cobertura, a gente simplesmente dorme no posto. O que nos leva à consequência inevitável disso. O fracasso na vigilância durante a oração resulta inevitavelmente na queda diante da provação física. A turba chega e Judas dá o beijo da traição. Usar um beijo, que é símbolo de afeto, para atrair é uma violência absurda. É a perversão completa do amor. E aí todos fogem. Inclusive um jovem que escapa nu, largando o próprio lençol para trás. E eu fico pensando, o detalhe desse jovem fugindo nu não seria a metáfora perfeita de como a fragilidade humana fica completamente exposta, humilhantemente nua, quando a gente tenta enfrentar a escuridão sem a cobertura da oração e do espírito? Eu não tenho a menor dúvida. A tempestade arranca qualquer fachada de valentia que a gente tenha, o que nos leva ao julgamento injusto no Sinédrio. As falsas testemunhas não concordavam em nada, era um verdadeiro circo, e no meio daquilo o silêncio majestoso de Jesus. Ele não se defende. Não. Ele contrapõe a atitude dele com a dos líderes religiosos que estavam cegos pelo orgulho. Mas, quando exigem uma resposta, ele assina a própria sentença, confirmando quem ele era, declarando que veriam o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. E enquanto ele demonstra essa majestade, a tragédia de Pedro acontece lá no pátio. As 3 negações, o praguejar, os 2 cantos do galo e aquele choro amargo de arrependimento. A queda de Pedro revela que até os mais fervorosos vacilam. Mas o choro de Pedro é um choro de quem, caindo em si, encontra o caminho da restauração através da graça. É totalmente diferente do desespero de Judas. É uma jornada espiritual e tanto. E pensando nas implicações práticas de tudo isso que analisamos nas fontes, vamos explorar algumas aplicações espirituais baseadas em Marcos 14, 1. A unção em Betânia, Marcos 14, versos 3 a 9. A aplicação espiritual, a atitude da mulher que ungiu Jesus com um perfume caro, nos ensina sobre a importância de dar o nosso melhor ao Senhor. Sim, é uma lição belíssima de entrega. Ela não se preocupou com o custo, mas sim com a devoção e amor que queria expressar. Podemos aplicar isso em nossa vida ao oferecer o melhor de nosso tempo, talentos e recursos a Deus. Com certeza. 2. A última ceia. Marcos 14, versos 22 a 25. Aplicação espiritual. Durante a última ceia, Jesus instituiu a Santa Ceia como um lembrete do seu sacrifício. Isso nos chama à reflexão sobre o amor sacrificial de Cristo e a importância de vivermos em comunhão com Ele e com nossos irmãos na fé. Uma comunhão verdadeira, né? Exato. 3. Oração no Getsêmani.
Marcos 14, versos 32 a 42. Aplicação espiritual. A oração fervorosa de Jesus no Getsêmani destaca a importância da oração em momentos de angústia. Uhum. Assim como Jesus buscou forças no Pai para enfrentar a cruz, devemos buscar a Deus em oração para encontrar força e orientação nas dificuldades da vida. E 4. A negação de Pedro, Marcos 14, versos 66 a 72. Essa fala muito sobre a nossa humanidade. Demais. Aplicação espiritual. A negação de Pedro nos lembra da fragilidade humana e da necessidade de vigilância espiritual. Mesmo os mais fervorosos podem falhar, mas há sempre oportunidade para arrependimento e restauração através do amor e perdão de Cristo. Essas passagens oferecem lições valiosas sobre devoção, sacrifício, oração e redenção que podemos aplicar em nossa caminhada espiritual diária. E como pensamento final, para deixarmos uma semente de reflexão contínua, neste capítulo vimos uma mulher que derramou sua maior riqueza aos pés de Jesus para honrá-lo, e um discípulo que vendeu Jesus pela menor riqueza para abandoná-lo. A pergunta que fica ecoando em nossos corações é: qual o valor que Cristo tem na vida diária de cada um de nós? Essa pergunta muda tudo. E por causa da profundidade dessa mensagem, eu quero enfatizar muito a importância de compartilhar este áudio com outras pessoas. Levar essa mensagem de redenção, de alerta espiritual e esperança adiante pode ser o conforto e o despertar que alguém está precisando muito neste exato momento. Compartilhem. E se precisar de mais informações ou tiver outra pergunta, estou aqui para ajudar.